Amém. Aleluia. Nós vivemos só para adorar ao Senhor. Que bom. Eu não sei se você já se deparou em algum momento da sua vida com uma situação em que as lutas, elas colocam as nossas crenças e convicções, na maioria das vezes, em dúvida. Não sei se você já passou por isso, em que você já precisou, diante de um fato ocorrido na sua vida, você repensar seus valores, repensar seus princípios. Eu já. E há momentos que a realidade daquele fato que acontece na nossa vida nos leva a um lugar onde nós precisamos ressignificar as nossas crenças e as nossas convicções. E geralmente isso acontece quando nós estamos vivendo, por exemplo, um momento de frustração. De repente, nós fomos traídos, fomos enganados e construímos algo em cima daquilo que desmoronou. E aí isso gira, ou melhor, isso gera em nós, uma frustração e nos deixa assim, puxa, e agora? Ou talvez isso aconteceu diante de um momento de sofrimento, em que você, talvez passando por uma enfermidade, a perca de alguém querido, querida, e há uma dor tão grande dentro de você, e você sofre, e aí diante desse momento, você talvez precisa ressignificar algumas coisas. E é geralmente num tempo assim, é nesses momentos de angústia na nossa alma, que nós nos vemos desolados e muitas vezes desesperados. E é importante que a gente ressignifique algumas coisas, porque parece que o fato, aquilo que está acontecendo, ele nos desestrutura, Ele nos desarticula diante daquela realidade, e isso mexe com a gente. E lá em Lucas, no capítulo 24, versículo 18, eu quero convidar você aí que abra a sua Bíblia. Nós vamos perceber que o cenário é mais ou menos esse. Obrigado, Pedrão. O cenário é mais ou menos como este, e que pode ser parecido com o que você está vivendo, com o que nós talvez já vivemos. E aí, lendo esse verso, Lucas 24, verso 18, eu trago aqui uma reflexão para que a gente também pense nesses momentos. Aliás, como eu disse domingo passado, nós vamos trabalhar os nossos sermões durante alguns domingos, baseado neste lugar, neste processo, nesta cena conhecida por muitos cristãos como o caminho de Emaús. E aí o verso 18 vai dizer: um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Vamos orar? Senhor, nós precisamos que o Teu Espírito fale. Nós precisamos que o Teu Espírito ministre. E aqui nós abrimos nossos corações para sermos tocados, ministrados, consolados, confrontados, através da Tua palavra, Deus. Toca a nossa alma, Senhor, e fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Jesus aqui, ele aparece a dois discípulos, como eu disse semana passada, nesse episódio conhecido como o caminho de Emaús, dois discípulos
frustrados, em crise, voltando para sua casa. E a cena aqui nesse verso é Jesus que, nesse momento, aparece diante deles, e eles estão profundamente frustrados, eles estão desolados diante de toda a situação que está acontecendo. Nós não podemos esquecer que, na expectativa deles, ou diante da realidade que eles estão aqui nesse texto, Jesus, para eles, havia sido condenado. Depois que Jesus foi condenado, ele havia sido crucificado, e após Jesus ter sido crucificado, ele está enterrado. Até porque eles ainda não perceberam que quem está dialogando com eles nesse exato momento é o próprio Mestre. Eles estão aqui vivendo uma profunda crise. E conforme nós ouvimos na semana passada, se de um lado, nesses momentos de crise, de dificuldade, de dor, de sofrimento, nós precisamos mudar a nossa expectativa a respeito de Deus, a maneira como nós interagimos com Deus, a maneira como nós nos relacionamos com Deus, a maneira como nós o buscamos, e como Ele se apresenta nesse relacionamento pessoal com cada um de nós, nesse tempo de crise, nesse momento de dificuldade, faz toda a diferença. Por outro lado, é necessário também haver uma coerência entre aquilo que falamos e acreditamos com a realidade daquilo que nós estamos fazendo diante dos fatos. É o que eu diria para essa noite, e é o que eu chamo de coerência entre a teoria e o fato. Porque quando nós lemos aqui este versículo, se você notar bem aí na sua Bíblia, os discípulos aqui, eles fazem uma pergunta a este homem, sem saber até então que este homem é o próprio Mestre Jesus que havia ressurgido. E aí eles perguntam: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Tipo assim, é como se eles estivessem perguntando para Jesus: olha, você não está por dentro da realidade dos fatos ocorridos aqui nestes dias? E se existe uma coisa, meus queridos, que acontece com a gente, na maioria das vezes, quando nós encaramos momentos difíceis, é que em momentos difíceis, nós temos a tendência de não encararmos a realidade dos fatos. Nós fugimos daquilo que realmente está acontecendo. Por exemplo, quando a gente olha para essa situação de Covid, quando a gente olha para essa pandemia, há pessoas que ignoram que nós estamos diante de uma pandemia, que nós estamos diante de uma situação que nós perdemos o controle. E apesar de algumas regiões estarem reagindo de maneira positiva, há ainda pessoas que morrem. Inclusive, nós perdemos na nossa família, nós perdemos em nossos meios relacionais, nós perdemos diante dos nossos amigos pessoas queridas, pessoas que amamos, porque talvez a gente não encare que essa é a realidade. Nós temos a tendência de, nos momentos de crise do nosso casamento, nos momentos de crise financeira, nós queremos fugir dessa realidade, como que se fugir dessa realidade nos ausentaria ou nos aliviaria diante do fardo que nós estamos vivendo diante dessa crise. Por isso que nós precisamos entender se, na verdade, há uma coerência na nossa teoria de fé com aquilo que nós vivemos, principalmente nessa experiência diante dos fatos, diante da realidade, diante daquilo que nós estamos passando na nossa vida. Por isso que a pergunta que eu faço para essa noite é: como saber que há uma coerência entre a teoria e a realidade dos fatos em minha vida cristã? Como eu sei que eu estou caminhando diante de um Deus que eu conheço, que eu leio, que eu estudo,
mas que tudo aquilo que eu aprendo a respeito dele na teoria faz toda a diferença e mexe com a minha realidade. E aí, queridos, enquanto escrevi, enquanto meditava, enquanto refletia sobre isso, eu cheguei a conclusões de duas verdades, de duas lições, de duas importantes realidades que nós precisamos aprender. Porque nós sabemos que há coerência entre a teoria e a realidade dos fatos em minha vida cristã, primeiro, quando aquilo que falamos a respeito de Deus afeta a minha realidade de viver. Eu vou repetir. Há uma coerência quando aquilo que nós professamos, falamos, pregamos a respeito de Deus afeta a minha realidade de vida. Porque tudo aquilo que cremos, tudo aquilo que nós professamos, precisam fazer sentido na minha vida. Aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós experimentamos a respeito de Deus, na sua teoria, precisa fazer a diferença na minha experiência de vida. E talvez esse é um ponto interessante, porque há muitas pessoas que não têm mais isso na sua vida. Há pessoas que, inclusive, vivem a experiência de outras pessoas, porque não têm experiência. Porque não têm uma experiência com o próprio Deus, e aí são papagaios que repetem o que os outros falam, mas não são pessoas que vivem uma experiência autêntica, uma experiência sincera, verdadeira, e que faz todo sentido para a realidade da sua vida. Quando eu entendo e quando eu professo, aquilo que eu professo, aquilo que eu creio, se não muda a minha realidade, e se não muda a realidade ao meu redor, algo está errado. É interessante, queridos, porque Jesus, ele já havia dito algo interessante. Quando ele ensinava os seus discípulos a orar, há uma frase na oração conhecida como do Pai Nosso, onde ele vai dizer assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus capítulo 6, versículo 10. Todos nós que somos seguidores de Jesus, e que assim nós nos denominamos discípulos, seguidores de Jesus, todos nós que seguimos a Jesus, e nos tornamos seus discípulos, nós estamos comprometidos com uma nova realidade, que nos possibilita a experiência de um outro mundo. E quando eu falo aqui de um outro mundo, eu não estou falando literalmente de um planeta diferente. Eu estou falando de um outro mundo aqui onde estamos inseridos. Mas é um outro mundo governado pela perspectiva dos valores e princípios do reino de Deus. Quando nós estamos nessa caminhada, quando nós estamos nesse engajamento, dessa militância em que nós estamos envolvidos com Cristo, e que Cristo é a resposta última da minha vida, e quando eu digo resposta última, não é no sentido de últimas coisas, mas de coisa prioritária, de verdade que faz sentido absolutamente para mim. Quando Cristo é essa verdade absoluta, nós somos desafiados a uma experiência de inconformismo com o que acontece ao nosso redor. Não só com o que acontece em mim mesmo, mas com o que acontece ao redor de onde eu estou inserido. Nós somos inconformados com esse sistema, porque nós somos transformados pela nova consciência que há em nós, e que muda não apenas quem eu sou, mas também muda as estruturas postas nesta sociedade falida. Não é isso que está escrito lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 2? Quando nós lemos Romanos 12, 2, o texto diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se
pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só pode ser boa, agradável e perfeita essa vontade ser de Deus. Não há nada de bom, não há nada de agradável e não há nada de perfeito longe de Deus. Por isso que tudo aquilo que nós aprendemos a respeito de Deus e de seus atributos, quando nós entendemos essas coisas, só pode fazer sentido diante da realidade humana quando nós encaramos isso diante dos fatos que nós vivemos. Porque se não faz sentido diante dos fatos que nós estamos vivendo, perdeu o seu objetivo. É por isso que nós precisamos buscar a coerência da teoria com os fatos. Irmãos, Marcos 1, versículo 15, eu queria que você lesse aí na sua Bíblia esse versículo. É interessante, porque Marcos aqui, ele vai narrar uma fala de Jesus, aliás, não de Jesus, mas a fala de João Batista, né? E o texto vai dizer que o tempo é chegado, dizia ele, e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Sabe, quando Jesus usa aqui, quando o texto fala da palavra arrependam-se, quando nós lemos esse verso aqui e olhamos para essa palavra arrependam-se, o termo grego que é usado aqui nesta frase é metanoia. E a palavra metanoia, ela é a junção de duas palavras gregas, meta, que significa além, o que vai além, é o que está além, e nous, que é mente, pensamento. E aí, o que significa aqui, quando nós olhamos e ajuntamos essa palavra, é pensar além. É pensar diferente, isto é adquirir uma nova compreensão da realidade, é expandir a mente. Por isso que se arrepender, segundo esse versículo aqui, é viver uma nova vida pela perspectiva do reino de Deus, que muda não só a minha realidade de ser, mas também a realidade de onde eu estou. E é isso que precisa fazer sentido para nossas vidas. Ter a nova mente, ou seja, ter essa nova consciência de Deus em nós através de Cristo, ter essa consciência expandida, porque Cristo expande a nossa mente, é o que resulta em um viver coerente, onde a vontade de Deus se cumpre através de nós. E aí talvez uma pergunta que seria importante nós fazermos aqui nesse momento é: será que houve arrependimento e adesão a Cristo como razão verdadeira da nova consciência? Isso é uma pergunta interessante. Porque talvez não faz sentido para você essa experiência que você tem vivido, porque talvez ainda não há na sua consciência essa expansão. E a crise, muitas vezes, ela é esse momento onde nós somos questionados diante de Deus com relação à nossa experiência de fato com Ele. Por isso que não dá, meus queridos, para nós continuarmos viver uma vida superficial. Não dá para vivermos uma cristandade superficial. Não dá para a gente viver diante de tantas dificuldades, essa superficialidade de fé. Se não há algo que resulta positivamente em nosso meio, algo está errado. Se a minha vida não faz diferença onde eu estou, se a minha vida não faz diferença no meu casamento, se a minha vida não faz diferença no meu trabalho, se a minha vida não faz diferença onde eu estou inserido,
é algo incoerente com aquilo que eu estou experimentando. Por isso que, num segundo momento, há uma coerência entre a teoria e a realidade dos fatos em nossa vida, quando nós somos capazes de revermos nossa teoria, quando não há mais consistência com a prática. Porque há momentos que, na prática, a teoria ela é outra. E aí é nestes momentos onde, na nossa prática, a teoria não faz sentido, que nós precisamos ser corajosos, inclusive para revermos as nossas teorias e fazermos as perguntas necessárias e assim mudarmos. Há muitas pessoas que estão empurrando a sua vida de fé na barriga, né? Há muitas pessoas que estão levando na brincadeira. Há muitas pessoas que não estão levando a sério a sua espiritualidade. E aí chega um momento, inclusive nesse momento auge das nossas dificuldades, dos momentos da crise, dos momentos em que somos confrontados com nossas perguntas existenciais, que quando estamos geralmente entre a cruz e a espada, como assim alguns preferem dizer, que não vai adiantar nós ficarmos repetindo frases decoradas de motivação. É nesses momentos, meus queridos, que não há como os clichês religiosos e os jargões repetidos nos sustentarem no momento da angústia. Eu já contei essa história na igreja e vou repetir. Eu me lembro de uma experiência com uma pessoa, quando eu fui visitá-la, em um outro ministério, não aqui em Goiôerê, mas em outra cidade. E aí eu fui visitar essa irmã, e aí numa conversa pessoal com essa irmã, a irmã, ela comentava comigo do quanto ela estava insatisfeita com a sua casa. Ela falava: pastor, eu não gosto dessa casa, eu acho essa casa feia, essa casa é horrível, essa casa aqui eu não sou grata por ela é suja, está tudo estragado aqui, e eu não estou em paz dentro dessa casa. E aí eu falei: irmã, então vamos orar, vamos falar com Deus, vamos colocar diante do Senhor essa sua dificuldade. E aí quando nós começamos a orar, ela começa a frase dizendo assim: Deus, muito obrigado por essa casa. Eu disse: irmã, pode parar. Pode parar. Você já está começando a falar com Deus de forma mentirosa. Você já está começando a dizer para Deus aquilo que realmente não é. É porque nós estamos tão viciados com os clichês, né? Em tudo dai graça, não é isso. É ter um coração agradecido. É muito mais profundo do que agradecer em momentos difíceis. Porque há momentos que nós vamos chorar mesmo. E é nesses momentos em que nós estamos chorando que Deus quer nos ouvir, ou quer ver as nossas lágrimas, como Ele mesmo vai dizer, lá do lugar secreto. Porque a oração é muito mais do que Deus ouvir o que nós falamos. É a oração, quando Jesus está falando a respeito dela, Jesus vai dizer que a oração é esse lugar onde Deus vê. E Deus vê o nosso coração, Ele sabe como nós estamos, Ele sabe da dor que nós estamos passando, Ele sabe das dúvidas que nós estamos tendo, Ele sabe das tristezas que está nos acometendo, Ele sabe da raiva que nós estamos vivendo nesse momento. Deus sabe de tudo isso, e não dá para esses momentos a gente ficar aqui repetindo clichês religiosos. Nós precisamos encarar o fato. E eu disse para aquela irmã: você precisa orar e dizer: Deus, eu não gosto desse lugar, eu não gosto dessa casa, embora essa casa é o lugar onde eu posso estar me guardando da chuva, sendo cuidado, amparado pelo Senhor, mas eu não gosto daqui.
Sabe, queridos, quando a gente volta para o texto, olha aí o texto em questão que nós estamos estudando nesta noite. Você vai perceber que os discípulos, eles estavam diante de um fato. O Messias morreu, segundo era o entendimento deles, e eles estavam aqui no vácuo da situação. Eles estavam vivendo um momento difícil. Eles estavam num grande vazio, eles estavam desolados, eles estavam voltando para casa, porque eles não estavam mais com esperança. Eles estavam voltando para Emaús, porque acabou a esperança, esse é o fato. Eu gosto muito da maneira como o pastor Ed Renekiewicz, ele fala desse momento. Pastor Ed Renekiewicz vai dizer que as crenças e convicções mais profundas desses homens estavam sendo contrariadas pelos fatos. Ou seja, na prática, a teoria não fazia mais sentido, e eles precisavam rever a teoria. E há momentos, irmãos, que nós precisamos rever nossas teorias. Nós precisamos rever nossos conceitos, nós precisamos rever nossos princípios. Não dá para ficar repetindo o que os outros falam. Essa experiência é pessoal, essa experiência é única, é singular, é minha, é tua. E é nessa experiência singular, é nessa experiência pessoal, é nesse lugar aí secreto do seu coração, que Deus quer ir se revelando e dizendo para você, para mim, para nós, de maneira particular e pessoal. É isso. Há um texto em Mateus, capítulo 9, e eu quero ler com você os versículos 16 e 17 desse texto, onde Mateus ele vai dizer o seguinte, Mateus 9, versos 16 e 17. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilhas de couro velhas, se o fizer, as vasilhas se rebentarão, o vinho se derramará e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couro novas, e ambos se conservam. Quando Jesus ele vai dizer isso aqui, Jesus não está falando aqui de uma estrutura eclesiástica. Jesus não está falando aqui de um conceito, de uma ONG. Jesus está falando que quando nós aderimos o Evangelho, quando nós aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, Jesus está dizendo que nós vivemos uma nova consciência. É isto aqui o que significa pano novo e vinho novo. Nós recebemos algo novo. E aí Jesus está usando aqui essa figura de linguagem para explicar dessa nova consciência. Se você voltar aí no texto de Mateus 9, o versículo 15, por exemplo, você vai perceber que Jesus está sendo questionado aqui do porquê seus discípulos não jejuar. Até porque os fariseus estavam jejuando e os discípulos de João Batista também jejuavam. Mas os discípulos de Jesus, é tanto J, né? Os discípulos de Jesus, eles não jejuavam. E aí Jesus vai responder para eles no versículo 15. Olha lá que interessante o que ele vai responder. Como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhes será tirado, então jejuarão. O que Jesus está dizendo para eles é que as práticas da lei de Moisés, elas precisavam ser ressignificadas a partir da nova consciência do reino de Deus. Jesus está ressignificando, é como se Jesus estivesse perguntando para eles assim, olha, por que vocês jejuam? Para que vocês jejuam? E Jesus aqui, ele está ressignificando esses valores.
E é aqui, meus queridos, nessa nova consciência, é neste lugar da nova consciência que é gerado em nós um novo ser humano. É quando nós aderimos a essa nova consciência, é que nós nos tornamos um novo ser humano, e assim, por sua vez, nós geramos uma nova sociedade. Porque é através da minha vida transformada que Jesus quer transformar a realidade de onde estou. E o que Jesus está dizendo aqui para nós é que nós precisamos explicar as nossas práticas religiosas à luz do reino de Deus. É só assim que nós possuímos uma nova consciência. E os fatos, meus irmãos, eles irão nos confrontar diante das nossas crenças e convicções o tempo todo. É por isso que nós aderimos a essa nova consciência. É por isso que nós precisamos entender a nossa vida a partir dessa perspectiva. Deus está cansado, se é assim que eu posso dizer, porque eu lembro muito do texto de Amós. Amós, no capítulo 5, quando o profeta vai fazer acusações contra o povo de Israel, e quando ele levanta as acusações, ele vai dizer assim: Deus está cansado dos seus cânticos, Deus está cansado dos seus clichês, Deus está cansado das suas religiosidade, cheia de religiosismo. Deus está cansado, porque sabe o que Deus quer? Deus quer que a justiça corra como um rio, que a retidão seja perene. É isso que Deus quer, porque Deus sonda os nossos corações. E Ele sabe, meus queridos, quando que a nossa vida é realmente coerente com aquilo que nós falamos, se a nossa vida, e diante dos fatos em que nós estamos inseridos, ela tem total coerência com aquilo que nós pregamos, com aquilo que nós cantamos, com aquilo que nós falamos. Por isso que eu quero concluir, enquanto o pessoal se prepara aqui, e dizer para você que nós não devemos viver uma fé irresponsável. Nós não podemos viver essa fé irresponsável. Eu não sei qual é a realidade do fato hoje da sua vida, eu não sei o que você está enfrentando. Além do geral, da pandemia que todos nós enfrentamos, eu não sei qual é a sua frustração, eu não sei qual é a sua dor, qual é o seu sofrimento. Eu não sei o que tem angustiado a sua alma, mas não dá para você ficar repetindo jargões e clichês, não dá para ser papagaio nesses momentos. Tudo aquilo que falamos, meus queridos, a respeito de Deus, precisa transformar a minha realidade de ser e a minha realidade de estar. O de ser, porque tem a ver com uma pessoa que vive a expansão da nova consciência. Uma mente transformada e moldada pelo valor de Cristo, que me torna um ser humano cristão, no sentido mais amplo dessa palavra. As pessoas precisam ver você, ver a mim, ver a nós, e dizer: lá vem um cristão. Lá vem os pequenos cristos, porque essa palavra cristão, ela é uma palavra pejorativa que surgiu quando os do caminho estavam crescendo. Por isso que no sentido mais amplo, as pessoas precisam olhar para mim, para você e para nós, e ver Cristo. Não é isso que Paulo dizia? Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo.
E o dia estar, meus irmãos, é onde a nossa nova consciência transforma a minha realidade social, para que a vontade de Deus seja feita aqui na terra, como é feita no céu. É por isso que onde eu estou, é o primeiro lugar para que a nova experiência com Cristo mude essa realidade. Irmãos, há algo de errado, porque a gente tem uma fé muito interiorizada, uma fé muito para dentro, muito para nós. E quando eu estou falando disso, eu não estou falando do ser, eu estou falando de egocêntrica, de uma coisa para nós, e que se dane quem está ao nosso redor, que se dane o corrupto, que se dane o processo de corrupção, que se dane os pobres, que se dane os que passam fome. E às vezes a gente vive, mas se essa fé não luta, não zela, não se importa com essas realidades, tem algo errado. Que fé é essa, irmãos, que eu não consigo convidar as pessoas para vir no lugar onde eu mais amo estar? Que fé é essa que eu não consigo convidar as pessoas para o meu grupo, o meu pequeno grupo? Que eu não consigo convidar meus amigos para desfrutar dessa alegria que Deus causa, esse impacto maravilhoso que Deus causa em mim? Será que a timidez é maior que esse amor que nós devemos ter pelas pessoas? Será que o egoísmo é maior que o amor que nós devemos ter pelas pessoas? Será que o medo de receber um não no convite a alguém é algo maior que o amor que nós devemos ter pelas pessoas? Que nova consciência é essa que há em nós? Eu espero que Deus não venha falar para você, como Ele disse para o povo de Israel: estou cansado das suas falácias, estou cansado das suas canções, estou cansado de tanto que você fala, e nada faz. Sabe, queridos, mesmo que para isso eu precise rever meus conceitos religiosos e ressignificá-los a partir da perspectiva do reino de Deus, mas eu não posso mais viver uma fé irresponsável. Não posso. Deus está nos chamando para profundidades com Ele. Deus está nos convocando para uma relação intensa, onde o meu ser é transformado e onde eu estou também é transformado. Deus está me chamando para isso. É por isso que não há coerência quando essas duas ações não acontecem. Por isso eu quero convidar você aí na sua casa, para que você, em nome de Jesus, feche seus olhos, e para que você reflita em tudo que nós pensamos aqui nesta noite. Eu gostaria de conduzir você para um tempo de ministração do Espírito Santo no seu coração, para que Ele tocasse a sua alma, a nossa alma nesta noite, e nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus, para que a nossa vida seja transformada, mas também aonde eu estou, Deus, seja resultado dessa transformação. Meu casamento, minha família, a escola onde eu estudo, o trabalho, os vizinhos, os meus parentes, amigos. Deus, que eles reconheçam que eu sou cristão, que eles percebam e que eles vejam que há uma luz sobrenatural em mim, de uma nova consciência que mudou a minha realidade de ser, e que está envolvido na experiência de mudar a realidade de onde estou. Deus, faça isso em nome de Jesus através da minha vida. Faça isso, Deus, através da vida dos teus servos e servas
que estão sendo ministrados nesta noite, através desta live. Que nós sejamos mais, Deus, empenhados nesse negócio, Pai. Que haja coerência, mesmo que o fato seja adverso. Mesmo que a realidade que estamos vivendo seja difícil, mas que a gente experimente profundidade no Senhor. Tenha misericórdia de nós, Deus. E continue falando conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém.